Quando você realmente olha para dentro, algo se quebra. Não é apenas uma descoberta, é um despertar silencioso e abrupto. Descobrir a verdade sobre si mesmo é confrontar o reflexo mais profundo da alma. Carl Jung disse que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda. Poucos ousam enfrentar esse olhar, porque nele existe uma verdade tão intensa que dissolve velhas certezas e molda a vida de forma irreversível. É um caminho onde o conforto se desfaz e a alma encontra sua própria revolução. Antes de seguir, vou criar uma chave para este vídeo. Uma palavra que vai abrir a porta interna. Essa chave é invisão. Agora comente invisão abaixo se deseja receber a sequência deste caminho e ativar o processo de autodescoberta. Isso abrirá uma dinâmica invisível de conexão com este ensinamento. Você sente essa urgência? Existe dentro de si um chamado silencioso, uma inquietação invisível dizendo que não pode mais permanecer preso aos condicionamentos coletivos, aos padrões inconscientes herdados? É aqui que começa a jornada. Não uma jornada externa, mas um mergulho. Um caminho profundo que a psicologia junguiana chama de individuação. O processo de tornar-se quem realmente se é. Imagine fechar os olhos agora, apenas por alguns segundos. Sinta o peso do seu corpo na cadeira. Sinta o ar entrando nas narinas como se fosse um sopro primordial. Perceba como a respiração não é só física, ela é um portal para dentro. Agora pergunte a si mesmo: o que eu tenho evitado olhar em mim? Essa pergunta não é intelectual, ela precisa ser sentida. Carl Jung acreditava que dentro de cada ser existe uma sombra, um território oculto onde jazem medos, memórias reprimidas, talentos esquecidos, fragmentos perdidos de nós mesmos. Essa sombra junguiana não é simplesmente um defeito moral. É uma força viva que clama por reconhecimento. E só olhar para ela já é um ato alquímico, porque nesse reconhecimento começa a transmutação. Quando você olha para dentro, percebe que existe um campo invisível que conecta todos nós, o inconsciente coletivo. É como uma biblioteca universal onde residem símbolos, arquétipos, sonhos, memórias ancestrais. Essa é a linguagem silenciosa da alma. É aqui que Jung encontrou a chave para entender não só a psique individual, mas o destino da humanidade. Não pense que isso é algo distante ou teórico. Está acontecendo agora dentro de você. Um diálogo invisível entre luz e sombra. Entre aquilo que você é e aquilo que você foi condicionado a ser. Entre a alma e o mundo. Você pode aplicar ainda hoje algo simples, mas profundo. Faça agora. Feche os olhos. Respire profundamente 3 vezes. Permita-se mergulhar dentro de si como se estivesse descendo por uma escada invisível. Imagine que cada respiração abre uma porta dentro de você. Pergunte: quem sou eu quando todos os papéis caem? Não responda imediatamente. Apenas mantenha a pergunta viva. Isso é a prática do código junguiano de autoconhecimento profundo. Essa prática ativa o que Jung chamou de processo de individuação, um caminho onde cada passo é feito dentro e não fora. É perceber que olhar para dentro não é escapar da vida, é entrar mais profundamente nela. É compreender que a verdade sobre si mesmo não é um conceito, mas uma vivência. Quando você pratica esse exercício, mesmo que por alguns minutos, começa a dissolver modelos herdados da psique humana, aqueles padrões inconscientes que repetem sempre as mesmas dores. É como se você estivesse abrindo um espaço interno onde a sua alma pode falar, onde a sua sombra pode revelar sua função oculta. E essa revelação não é abstrata, ela é prática. Ela começa a transformar sua relação com o mundo, com suas escolhas, com seu silêncio interior. Carl Jung dizia que dentro de nós habita o arquétipo do self, a imagem interior da totalidade.
Mas antes de alcançar essa totalidade, existe um caminho de encontros com fragmentos esquecidos. Esses encontros se manifestam como sonhos, sincronicidades, experiências limítrofes que quebram a normalidade. Cada fragmento revelado é uma chave para acessar um nível mais profundo da consciência. Ao olhar para dentro, você começa a reconhecer padrões invisíveis, a repetição emocional, os condicionamentos herdados, as feridas ancestrais. Jung chamava isso de diálogo com a sombra. É um processo que exige coragem. Coragem de ver o que a mente costuma esconder. E nesse olhar, a alma se ilumina. A psicologia arquetípica ensina que não há transformação sem reconhecimento. Não há iluminação sem confrontar a própria sombra. Essa sombra é o limiar da alquimia da alma, onde ocorre a transmutação profunda. É como se você estivesse entrando numa forja interna, onde o medo se transforma em força, a dor em sabedoria. E esse processo é único. Ninguém pode fazê-lo por você. É a experiência mais íntima e irrepetível da sua vida. Quando você percebe isso, começa a compreender que o olhar interior não é uma prática solitária. Ele é a entrada para um diálogo invisível com o inconsciente coletivo. Um diálogo onde símbolos, sonhos e imagens internas se tornam professores silenciosos. Jung descreveu isso como a ponte entre a psique individual e a espiritualidade universal. E essa ponte é construída a cada instante que você escolhe olhar para dentro. Cada respiração consciente, cada silêncio profundo, cada momento de autoquestionamento se torna parte desse caminho. Olhar para dentro é, portanto, uma alquimia existencial. É aceitar que a verdade não vem como resposta final, mas como um movimento contínuo, uma abertura constante. É perceber que a verdade sobre si mesmo é paradoxal, ao mesmo tempo íntima e infinita, pessoal e universal. Esse é o convite que Jung deixou para todos nós. Não é apenas um conceito psicológico, mas uma convocação para despertar. Um convite para viver o caminho da individuação como se fosse um ritual sagrado. Quando você integra isso, percebe que cada instante se torna um portal. Um momento onde a vida externa reflete o movimento interno. E assim, olhar para dentro não é uma tarefa esotérica, mas um caminho concreto de transformação. Esse olhar abre a porta para entender seu próprio simbolismo, sua própria mitologia interna. E ao atravessar essa porta, você entra em contato com algo maior. A alma em processo, a sombra e a luz em diálogo, o eterno ciclo da transformação. Quando você pensa em olhar para dentro, a mente costuma imaginar silêncio absoluto ou meditação vaga. Mas Jung mostrou que olhar para dentro é atravessar territórios vivos, onde o inconsciente não é ausência, mas um campo de movimento incessante. Não é contemplação passiva, é confronto ativo com imagens, sensações e padrões que se revelam como mensagens da alma. O olhar interior se parece mais com uma escuta profunda do próprio corpo e da própria sombra, do que com uma análise racional. É perceber que seu eu não é uma figura fixa, mas uma constelação viva de experiências, memórias e arquétipos. E a verdade que surge nesse olhar nunca é uma resposta única, mas um mosaico dinâmico. O paradoxo é que ao buscar clareza, você encontra mais camadas para explorar. Jung dizia que a alma se revela como um mistério que se desdobra infinitamente. Esse processo exige coragem. Não a coragem de mudar o mundo, mas de enfrentar o abismo dentro de si. É nessa travessia que você percebe que a verdade não é uma descoberta isolada, mas uma relação contínua com seu próprio ser. Quando você entende isso, começa a ver que olhar para dentro é abrir uma porta sem fechadura, onde o caminhar já é a resposta. Ao mergulhar nesse processo, a experiência muda. Não é mais sobre buscar um ideal, mas sobre reconhecer fragmentos esquecidos como parte essencial do seu caminho. Jung identificou que a sombra não é algo a ser eliminado, mas integrado.
Essa integração é o que ele chamou de alquimia da alma. A sombra contém potenciais não reconhecidos e verdades que o ego costuma rejeitar. Muitas pessoas acreditam que olhar para dentro é se livrar de falhas, mas é exatamente o oposto. É trazer à luz aquilo que o ego esconde. Não se trata de autoaperfeiçoamento mecânico, mas de uma transformação interna que desafia qualquer sistema externo de verdades. Olhar para dentro é aceitar que você carrega dentro de si um microcosmo inteiro, uma realidade invisível que pulsa em paralelo com o mundo exterior. É nesse espaço que o autoconhecimento profundo começa, não como um objetivo distante, mas como uma prática viva. E cada instante dessa prática é uma chave silenciosa para compreender não só quem você é, mas a natureza de sua própria existência. Você já percebeu que olhar para dentro frequentemente provoca resistência? Jung chamou isso de medo do inconsciente. Não é medo do que sabemos, mas do que ignoramos sobre nós mesmos. Esse medo não é um defeito, é um sinal de que a alma está chamando. Quando você percebe isso, a resistência deixa de ser obstáculo e se torna um sinal de direção. É como se o próprio desconforto interno fosse um mapa apontando onde está a verdade a ser descoberta. Esse olhar não é neutro. Ele provoca transformação instantânea. Mesmo um breve instante de atenção interna altera a relação que você tem com o mundo. Jung dizia que a individuação não é um estado, mas um movimento contínuo. Esse movimento exige uma mudança de postura, deixar de buscar fora aquilo que só existe dentro. É reconhecer que a verdade não está nas respostas prontas, mas na coragem de permanecer na pergunta. Olhar para dentro é também perceber que cada imagem que surge não é aleatória, mas simbólica. Jung desenvolveu a interpretação dos sonhos como uma linguagem da alma, mas essa linguagem não se limita aos sonhos noturnos. Ela habita sua vida desperta. Cada sensação, cada emoção, cada sincronicidade pode ser um símbolo que carrega uma verdade profunda. E a chave está em aprender a ouvir sem traduzir de forma imediata. Quando você consegue permanecer no silêncio interior, percebe que olhar para dentro não é uma jornada solitária, mas um encontro com um interlocutor invisível, seu próprio inconsciente coletivo. Esse encontro muda a percepção do tempo e da realidade. Jung mostrava que, ao olhar para dentro, a consciência se expande para além das fronteiras pessoais, tocando dimensões arquetípicas universais. E nesse ponto, o olhar deixa de ser introspectivo e se torna uma viagem cósmica. Existe algo paradoxal nesse processo. Quanto mais você olha para dentro, menos encontra respostas prontas e mais encontra um chamado para viver. Jung dizia que o verdadeiro autoconhecimento não vem da acumulação de informações, mas da experiência direta. É um conhecimento que não cabe no intelecto, porque habita o corpo e a alma. Por isso, olhar para dentro não é algo que você faça só em silêncio meditativo. É uma postura ativa diante da vida. É perceber que cada situação externa pode ser um espelho interno. Quando você vive essa percepção, descobre que olhar para dentro e viver no mundo são a mesma prática. Isso muda radicalmente a forma como você entende a existência, não como uma busca por sentido, mas como um diálogo contínuo com a própria vida. Quando Jung falava de individuação, ele não falava apenas de integração interna, mas de transformar sua relação com a realidade. Isso implica um deslocamento de perspectiva, perceber que a vida externa é uma manifestação de processos internos. Olhar para dentro é perceber que o mundo não é apenas um cenário, mas um espelho da psique. Essa percepção transforma tudo: decisões, relações, sentido. A verdade interna começa a moldar a realidade externa. E o que parecia separado, você e o mundo, se revela como partes de um mesmo processo vivo. É a dissolução de uma antiga crença, que o eu é separado. Jung nos ensina que o eu é uma expressão de um self maior,
que se manifesta através de símbolos e experiências. Olhar para dentro é reconhecer essa manifestação e responder a ela com presença consciente. A sombra não é apenas uma questão psicológica, é um fenômeno espiritual. Jung dizia que integrar a sombra é entrar em contato com um nível mais profundo da alma, onde se revela o potencial de cura e de transformação. Isso redefine o que você pensa sobre sua própria história. Ao invés de ver falhas como defeitos, passa a vê-las como chaves para a compreensão profunda. É nesse ponto que olhar para dentro se torna um ritual alquímico, um trabalho consciente de transmutar o que está oculto em luz. Não é uma técnica rápida, é um processo contínuo que exige coragem, disciplina e presença. É perceber que olhar para dentro não é uma meta a ser alcançada, mas uma prática que transforma cada instante de existência. Quando você começa a olhar para dentro, percebe também que o silêncio é um campo ativo. Jung dizia que a alma fala em imagens, mas o silêncio é o espaço onde essas imagens podem emergir. Essa percepção muda a relação com a mente. Deixar de buscar respostas imediatas e permitir que o mistério se revele aos poucos. É um convite a abandonar a necessidade de controle mental e abrir espaço para a experiência viva. Esse olhar transforma a percepção do tempo. O presente deixa de ser uma linha reta e se torna um campo onde passado, presente e futuro coexistem. É nesse campo que reside a verdade interior, não como um ponto fixo, mas como um fluxo eterno. Olhar para dentro é perceber que cada resistência interna é também uma oportunidade de expansão. Jung afirmava que a resistência não é obstáculo, mas parte do caminho. Ela é o sinal de que algo profundo está sendo mobilizado. Essa visão muda tudo. Em vez de evitar a resistência, você aprende a receber como parte essencial do processo. É reconhecer que olhar para dentro é entrar num território onde desconforto e clareza coexistem. E esse território é também o laboratório da alma, onde se experimenta a própria transformação. Olhar para dentro não é sobre alcançar um estado perfeito, é sobre viver a verdade dessa transformação. Cada vez que você olha para dentro, está fazendo algo mais profundo do que autoconhecimento. Está participando de um processo de criação. Jung dizia que a individuação é uma criação viva do self. Isso significa que olhar para dentro é também um ato criativo. Você recria sua relação consigo mesmo e com o mundo. É perceber que o olhar interior não é passivo, mas um gesto de cocriação. Esse olhar transforma não apenas sua percepção, mas a realidade ao seu redor. É entender que você não é apenas um observador da vida, mas um participante ativo no desenho da própria existência. Olhar para dentro é, portanto, um ato de criação alquímica. Quando você pratica esse olhar, percebe que não está apenas observando a si mesmo, mas dialogando com uma linguagem invisível. Essa linguagem é simbólica, arquetípica, ancestral. Jung chamou-a de língua da alma. Ela não se traduz diretamente em palavras, mas em sensações, imagens, experiências. Olhar para dentro é aprender essa língua silenciosa. É perceber que cada emoção e cada impulso são mensagens desse campo interno. E esse reconhecimento muda sua relação com a própria vida. Você passa a viver como se estivesse atendendo a uma convocação interior. Essa convocação é um chamado para uma vida mais íntegra, mais consciente, mais conectada. Ao atravessar esse caminho, você percebe que olhar para dentro não é um ato isolado. É um movimento contínuo de alinhamento com sua essência. Jung dizia que a individuação não tem fim. É um processo que acompanha toda a existência. Isso muda a relação com o tempo. Não mais um percurso com início e fim, mas um eterno abrir de portas interiores. Olhar para dentro é entrar nesse movimento como participante consciente. É perceber que cada instante é uma oportunidade de aprofundar o diálogo consigo mesmo. Essa percepção transforma tudo. Cada respiração, cada relação, cada escolha.
Olhar para dentro se torna então o caminho mais profundo e radical que existe. Você pode pensar que olhar para dentro é algo distante, um exercício complexo, reservado a poucos. Mas a verdade é que é um caminho acessível a qualquer momento. Jung ensinava que o inconsciente está sempre disponível. Não é preciso rituais especiais, mas presença. Essa presença é o coração da prática. Não é sobre acumular técnicas, mas sobre abrir espaço interno para perceber. E perceber é começar a dissolver o véu que separa você de sua própria verdade. Olhar para dentro é abrir mão da segurança ilusória de respostas prontas e abraçar a dinâmica viva da própria alma. É um convite para habitar a existência de forma consciente e profunda. Quando você percebe isso, entende que olhar para dentro é também reconhecer que não existe um eu separado. Jung mostrava que o eu é um reflexo de um self maior, um processo vivo que se manifesta através de símbolos, sonhos e experiências. Olhar para dentro é reconhecer essa manifestação e responder com presença. Isso transforma sua relação com si mesmo. Passa a viver não como quem busca respostas externas, mas como quem vive em diálogo constante com sua própria essência. Esse olhar redefine seu sentido de vida. Não é mais sobre alcançar um objetivo, mas sobre entrar numa relação viva com sua própria verdade. Olhar para dentro revela algo inesperado. Não existe uma verdade única. Existe um campo infinito de verdades possíveis, onde cada camada descoberta abre espaço para outra. Jung dizia que a alma é como um livro sem fim. Cada leitura revela novas páginas. Esse é o paradoxo da individuação. Quanto mais você olha para dentro, mais percebe que o processo é infinito. Olhar para dentro é perceber que a verdade é um movimento, não um ponto fixo. Essa percepção muda a relação com o sofrimento. Ele deixa de ser um problema a ser eliminado e se torna um sinal de movimento interior. É nesse espaço que a transformação se torna real e viva. Ao olhar para dentro, você percebe que está participando de algo maior. Não é apenas autoconhecimento, é uma reconexão com a trama viva da existência. Jung dizia que o processo de individuação é também uma abertura ao mistério. Isso significa que olhar para dentro é entrar em contato com algo que transcende sua própria história. É perceber que sua verdade pessoal é parte de uma verdade maior, universal. Esse é o convite final. Viver cada instante como um olhar profundo para dentro, reconhecendo que nesse olhar se encontra a própria essência da vida. Olhar para dentro revela que a consciência não é um espaço fixo, mas uma dança constante entre luz e sombra. Jung não via a psique como algo separado, mas como um organismo vivo em evolução. Isso significa que olhar para dentro não é um exercício pontual, mas uma prática contínua, onde cada experiência se torna um campo simbólico. Muitos acreditam que autoconhecimento é acumular respostas, mas Jung mostrou que é dissolver certezas. A verdade interior se apresenta como um fluxo, não como uma conquista. Quando você percebe isso, começa a viver a introspecção como um estado permanente, não como um momento isolado. Isso transforma o olhar para dentro em uma postura existencial. Viver cada instante como um ato de questionamento silencioso. Nesse processo, o paradoxo é claro. Quanto mais você olha, menos encontra respostas definitivas e mais encontra profundidade e presença. Olhar para dentro é aprender a viver nesse paradoxo, permitindo que a alma fale sem interferência do ego. Ao iniciar essa prática, percebe-se que olhar para dentro não é contemplar o passado ou planejar o futuro. É habitar o instante presente com total atenção. Jung descreveu isso como um diálogo contínuo com o inconsciente, onde cada pensamento, cada emoção e cada sensação são mensagens a decifrar. Mas essa linguagem não é lógica, ela é simbólica, visceral, poética. Isso exige uma mudança radical.
Abandonar o hábito de buscar sentido imediato e aprender a permanecer na experiência. Olhar para dentro é transformar cada momento banal em um portal para a descoberta. É perceber que a realidade externa é apenas o reflexo da profundidade interna. E nesse reflexo, você descobre que a verdade não é algo a conquistar, mas uma presença a vivenciar. Esse movimento interno muda não apenas a percepção, mas a própria relação com o que chamamos de vida. Quando você começa a olhar para dentro, percebe que existe um território que não pertence ao tempo ou ao espaço convencionais. Jung falava desse território como o inconsciente coletivo, um campo onde residem imagens universais, arquétipos e memórias ancestrais. Esse território não é encontrado em livros, mas experimentado como presença viva. A experiência desse olhar não é racional, é sensorial. Você percebe a presença de algo maior em cada imagem interior, cada sonho, cada emoção. Isso transforma a percepção de si mesmo. Você não é apenas um indivíduo isolado, mas um ponto de conexão com algo vasto e intangível. Olhar para dentro é reconhecer essa conexão como a própria essência da verdade. É perceber que a descoberta de si mesmo é também a descoberta de um campo maior, onde reside toda a vida. O olhar interior muda também a relação com a própria sombra. Muitos imaginam que reconhecer a sombra é um processo doloroso, um confronto difícil. Jung revelou que a sombra não é apenas um obstáculo, mas um portal. É uma fonte viva de energia criativa, potência esquecida e sabedoria oculta. Quando você começa a olhar para dentro, percebe que o que teme em si mesmo é justamente a chave para sua própria liberdade. Isso redefine a ideia de autoconhecimento. Não como um exercício seguro e confortável, mas como um mergulho corajoso no desconhecido. Olhar para dentro é aceitar que o mais profundo não é ordem, mas paradoxalidade. É perceber que a verdade não se revela como resposta, mas como experiência transformadora. E é nesse movimento que a consciência se expande. Ao aprofundar esse olhar, percebe-se que olhar para dentro é um ato de dissolução. Dissolução de velhas imagens, de identidades construídas, de narrativas impostas. Jung entendia que esse processo é necessário para atingir o self, a totalidade interna. Mas isso não é um estado final, é um processo vivo. É perceber que você nunca chega ao self como um destino, mas vive-o como um movimento constante. Cada instante torna-se um convite para renascer, para integrar novas camadas da alma. Olhar para dentro não é chegar a um ponto fixo, mas abrir-se continuamente a uma experiência viva de transformação. Isso muda profundamente o sentido do autoconhecimento. Deixa de ser um ato mental e se torna um gesto existencial. É perceber que a alma não é um objeto a ser conhecido, mas um campo vivo a ser experienciado. Quando você olha para dentro, começa a perceber que o silêncio interno não é vazio. É um espaço pulsante, cheio de imagens, sensações e significados. Jung chamou isso de campo do self. Esse campo não é estático, é uma dinâmica viva onde consciência e inconsciente dialogam. A prática do olhar interior é, portanto, aprender a entrar nesse campo, não com esforço intelectual, mas com atenção e presença. Olhar para dentro é transformar cada instante em um espaço sagrado. É perceber que o verdadeiro conhecimento não vem de acumular dados, mas de habitar o mistério. E esse hábito muda a percepção de quem você é, de um indivíduo separado para um ponto de encontro entre o visível e o invisível. Olhar para dentro revela também que existe uma linguagem própria do inconsciente. Não é lógica, não é linear, é simbólica, poética, alquímica. Jung mostrou que essa linguagem se manifesta não só nos sonhos, mas em sincronicidades, sensações e imagens internas. Quando você aprende a reconhecer essa linguagem, começa a perceber que cada experiência é uma mensagem.
Olhar para dentro é então aprender a ler essa mensagem sem traduzir apressadamente em palavras. É perceber que a verdade não se revela como um conceito, mas como uma experiência viva. E essa experiência muda a relação com tudo, com a mente, com o corpo, com o tempo, com a vida. Quando você começa a perceber isso, entende que olhar para dentro não é um ato isolado, mas uma postura de vida. Jung dizia que o processo de individuação é contínuo, não uma meta. Isso implica que olhar para dentro não é algo que se faz ocasionalmente, mas um modo de estar no mundo. É perceber que cada respiração, cada sensação, cada silêncio interno pode se tornar um gesto de autodescoberta. Olhar para dentro se transforma em prática cotidiana, uma presença viva e constante. E nesse processo, a própria vida se torna um espelho para o que ocorre internamente. É perceber que olhar para dentro é olhar para a vida com outra profundidade. Ao aprofundar esse olhar, percebe-se também que a verdade interna não é algo a ser possuído, mas vivido. Jung dizia que a alma não é uma resposta fixa, mas um fluxo de experiências. Isso muda a relação com o autoconhecimento. Não mais uma meta a alcançar, mas um movimento a viver. Olhar para dentro é viver a pergunta em vez de buscar a resposta. É permanecer no campo da experiência, mesmo quando não há clareza. Essa postura transforma profundamente a consciência. Ela deixa de ser um objeto a ser conhecido e se torna um espaço vivo de criação. Olhar para dentro é perceber que a verdade é um processo vivo e em movimento. Quando você percebe isso, entende que olhar para dentro é um ato de liberdade. Não liberdade entendida como ausência de limites, mas como a capacidade de existir em relação direta com sua própria essência. Jung dizia que a individuação é a própria expressão dessa liberdade. A liberdade de não depender de respostas prontas. Olhar para dentro é, portanto, um movimento que dissolve padrões herdados e abre espaço para a criação de si mesmo. Esse movimento não é linear, nem previsível. É um caminho vivo onde cada instante é um ponto de decisão. E é nessa decisão que reside a verdade. Ao olhar para dentro, percebe-se que cada resistência interna é também um convite. Jung mostrava que a resistência não é um erro, mas um sinal de que algo profundo está sendo mobilizado. Isso muda a relação com o desconforto. Ele deixa de ser um obstáculo e se torna parte do caminho. Olhar para dentro é aprender a acolher a resistência como um mensageiro interno. É perceber que cada sensação difícil carrega um potencial de expansão. Esse é o núcleo da prática junguiana. Não eliminar a resistência, mas transformá-la em sabedoria viva. Olhar para dentro também revela que o tempo interno não é linear. Jung dizia que no processo de individuação passado, presente e futuro coexistem. Isso significa que olhar para dentro é entrar em um campo onde memórias, experiências atuais e potenciais futuros se entrelaçam. Essa percepção muda a relação com a vida. Ela deixa de ser um fluxo linear e se torna um campo vivo de possibilidades. Olhar para dentro é, portanto, entrar nesse campo e permitir que ele fale em sua própria linguagem. É perceber que a verdade interna não está em um ponto fixo, mas na experiência viva desse entrelaçamento. Quando você aprofunda esse olhar, percebe que olhar para dentro é também atravessar camadas de condicionamento. Jung chamava isso de trabalhar com os modelos herdados da psique humana. Esses modelos moldam não apenas o pensamento, mas a experiência de si mesmo. Olhar para dentro é aprender a perceber esses padrões invisíveis e, ao mesmo tempo, perceber que não são definitivos. Isso transforma a relação com a identidade. Ela deixa de ser uma estrutura fixa e se torna um processo vivo. Olhar para dentro é perceber que a identidade é também um fluxo, uma criação contínua. Ao olhar para dentro, percebe-se que a verdade não é uma conclusão, mas um convite.
Jung dizia que a individuação é um caminho sem fim. Isso significa que olhar para dentro não é chegar a um ponto final, mas abrir continuamente novas portas. Cada experiência interna abre um novo território. Olhar para dentro é viver essa abertura constante. É perceber que não existe um ponto fixo de autoconhecimento. Existe apenas movimento e presença. Esse olhar transforma a vida. Ela deixa de ser uma busca e se torna um viver consciente desse movimento. Quando você compreende isso, entende que olhar para dentro é também entrar em contato com uma dimensão mais ampla da existência. Jung chamava essa dimensão de transcendência, não como algo distante, mas como um campo vivo dentro de cada um. Olhar para dentro é descobrir que a própria vida é um processo alquímico, onde luz e sombra coexistem em tensão criativa. Essa percepção muda tudo. Seu olhar, sua relação consigo mesmo, sua relação com a realidade. Olhar para dentro torna-se então um caminho contínuo de descoberta e transformação. Olhar para dentro também revela que cada instante carrega potencial simbólico. Jung dizia que o mundo é uma manifestação viva do inconsciente. Isso significa que olhar para dentro é perceber que cada evento externo é também um símbolo interno. Essa percepção transforma a vida. Ela deixa de ser apenas um cenário e se torna uma linguagem viva. Olhar para dentro é aprender a decifrar essa linguagem. É perceber que a verdade interna não está em acumular respostas, mas em aprender a viver a experiência simbólica da existência. Quando você aprofunda esse olhar, percebe que olhar para dentro é acessar uma dimensão viva da consciência. Jung dizia que a individuação é a experiência viva do self. Isso significa que olhar para dentro é viver essa experiência no cotidiano. Não como um ideal distante, mas como uma prática constante. É perceber que cada instante pode ser um momento de autodescoberta. Olhar para dentro transforma a percepção da vida. Ela deixa de ser um fluxo de acontecimentos desconectados e se torna um campo vivo de descoberta contínua. Olhar para dentro é perceber que o verdadeiro autoconhecimento não é acumular respostas, mas habitar a experiência. Jung mostrou que a alma se revela no silêncio interno. Isso significa que olhar para dentro é criar espaço para esse silêncio existir. Esse silêncio não é ausência, é presença viva. É nesse espaço que a alma fala em imagens e símbolos. Olhar para dentro é aprender a ouvir essa linguagem. E essa escuta muda radicalmente a relação com a vida. Ela deixa de ser uma busca por sentido e se torna uma experiência viva de presença. Quando você percebe isso, entende que olhar para dentro é viver a própria transformação. Jung dizia que o processo de individuação é também um processo de criação contínua. Isso significa que olhar para dentro é também um ato criativo. É perceber que cada instante pode ser um ponto de criação de si mesmo. Olhar para dentro não é encontrar uma identidade fixa, mas criar continuamente quem você é. Essa percepção transforma a vida em um espaço vivo de autocriação e descoberta infinita. Olhar para dentro revela que a verdade não é um destino, mas uma prática viva. Jung mostrava que a individuação é um caminho eterno. Isso significa que olhar para dentro é viver essa prática a cada instante. É perceber que a verdade interna não é um ponto fixo, mas um movimento contínuo. Olhar para dentro é entrar nesse movimento e reconhecê-lo como essência da existência. Essa percepção muda tudo: sua relação com si mesmo, com os outros e com o próprio mistério da vida. Olhar para dentro é perceber que a alma fala em símbolos e experiências. Jung dizia que compreender essa linguagem é entrar em diálogo com a própria essência. Isso significa que olhar para dentro não é apenas introspecção, mas comunicação profunda com a vida. É perceber que cada instante carrega uma mensagem viva. Olhar para dentro é aprender a ouvir essas mensagens.
E essa prática transforma a existência. Ela deixa de ser um conjunto de fatos e se torna um diálogo contínuo com a própria alma. Olhar para dentro é descobrir que a verdade não está fora, mas dentro de você. Jung mostrou que a individuação é o caminho para essa descoberta. Isso significa que olhar para dentro não é um exercício esotérico distante, mas um processo vivo e acessível. É perceber que cada instante é uma oportunidade de aprofundar esse olhar. Olhar para dentro transforma tudo. Seu tempo, sua relação consigo mesmo, sua presença no mundo. É um convite silencioso para viver a vida como uma descoberta infinita. Ao prosseguir nesse olhar interior, você descobre que a verdade não é uma revelação isolada, mas uma construção contínua. Jung afirmava que a consciência é um campo vivo em transformação e que olhar para dentro é aceitar essa dinâmica. Não existe um ponto final no autoconhecimento, apenas sucessivas camadas de compreensão. O que você encontra primeiro não é o destino, mas um convite para entrar mais profundamente. Cada instante de atenção interna abre uma porta para outra dimensão da psique. Isso transforma o olhar. Ele deixa de ser introspectivo e se torna um movimento criativo, um diálogo com a própria existência. Perceber isso muda sua relação com a vida. Ela deixa de ser um acúmulo de experiências e se torna um espaço vivo de descoberta. Olhar para dentro passa a ser não apenas uma prática, mas um modo de viver. Ao aprofundar esse olhar, percebe-se que a consciência interior é um espaço paradoxal. Jung mostrava que o ego, ao buscar entender a si mesmo, se encontra diante de uma multiplicidade que não pode ser totalmente apreendida. Olhar para dentro é perceber que não existe um eu único e fixo, mas múltiplas vozes internas, muitas delas contraditórias. Essa percepção transforma a relação com a identidade. Ela deixa de ser um conceito rígido e se torna uma dança viva de energias internas. Isso altera profundamente a relação com o autoconhecimento. Não é mais um processo linear, mas um espaço vivo de possibilidades infinitas. Olhar para dentro é aceitar essa multiplicidade como essência, não como problema. É perceber que o próprio processo de individuação é um movimento de integração dessas vozes. Quando você percebe isso, entende que olhar para dentro é também atravessar camadas invisíveis de tempo. Jung dizia que no inconsciente, o passado, o presente e o futuro coexistem como uma unidade viva. Olhar para dentro é acessar esse campo, onde memórias e potenciais se entrelaçam. É uma experiência que transcende lógica cronológica. Isso muda sua relação com o tempo. Ele deixa de ser linear e se torna um tecido vivo, onde cada instante carrega ecos do passado e sementes do futuro. Essa percepção amplia a visão interna. O olhar não é mais um simples exame, mas uma dança com a eternidade. Olhar para dentro é habitar esse tempo vivo e perceber que cada instante é um ponto de encontro com a verdade interior. Ao aprofundar, percebe-se que olhar para dentro é aprender uma linguagem esquecida. Jung chamava essa linguagem de imaginal. Ela não se expressa em conceitos, mas em símbolos e imagens. Essa linguagem está presente nos sonhos, nas sincronicidades, nas emoções. Aprender a reconhecê-la é perceber que cada sensação interna pode conter um portal para a compreensão. Olhar para dentro é abrir espaço para essa linguagem emergir sem filtragem racional. Essa prática muda a relação com a própria experiência. Ela deixa de ser fragmentada e se torna uma leitura contínua da alma. É perceber que cada instante é uma mensagem viva e que a interpretação dessa mensagem é um ato criativo de consciência. Hoje, o silêncio interior se tornou terreno vivo. O véu foi rasgado e a sombra, antes oculta, agora se revela como guardiã e mestra. Não é um ponto final, é um convite ao infinito. Algo foi ativado, um núcleo pulsante no inconsciente, onde o self sussurra em imagens e símbolos. Agora, o olhar voltou-se para dentro
e percebeu que não há retorno ao estado anterior. Existe uma fissura profunda onde a alma respira livre, e nesse espaço nasce uma consciência nova. É um despertar que não se explica, apenas se habita. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida do inconsciente, aguardando apenas ser descoberta. Se essa travessia despertou algo em você, escreva nos comentários. Eu caminho na luz da minha sombra e escuto o chamado da minha alma. E essa será a marca silenciosa daqueles dispostos a ir além da superfície, a quem se atreve a habitar a própria profundidade. Esse gesto é um selo arquetípico, um compromisso consigo mesmo e com o processo da individuação. Se esse conteúdo tocou a essência esquecida dentro de você, talvez seja um chamado para integrar-se ao círculo invisível da alma. Inscreva-se e caminha com quem busca mais do que respostas. Caminha com quem busca reencontrar o sentido profundo da existência. Entre nesse campo de consciência onde cada vídeo é um portal e cada palavra é um símbolo vivo. Que o self conduza você pelas espirais do desconhecido, até a plenitude da sua própria alma. Que esse chamado ecoe silencioso dentro de você, como se um rio subterrâneo despertasse para a superfície,